Vamos falar sobre o arrependimento? Arrependimento é o primeiro passo para sua salvação. Mas porque muitas vezes você sabe que faz algo de errado, porém não para, mesmo se sentindo mal sobre isso. É porque você não se arrependeu, está apenas sentindo um remorso. O remorso é um sentimento egoísta, onde você está focando apenas na consequência das suas ações e se sentindo com uma culpa excessiva. É algo que te consome. Assim como Judas, quando ele entregou Jesus, ele não aguentou o peso de culpa e se suicidou. Então, o remorso é quando você está voltado para si mesmo, enquanto o arrependimento te volta para Jesus. Quando João Batista vai pregar sobre a vinda do Messias, ele nos ordena a produzir frutos dignos de arrependimento. Isso significa que arrependimento gera transformação. Você não pode se arrepender de algo e continuar praticando esse algo. É como uma cirurgia espiritual, porque o pecado produz a morte. E ele nos adoece de diversas formas, tanto mentalmente quanto fisicamente. Você estando ciente disso ou não. No momento em que nos arrependemos, podemos sentir então o perdão de Jesus. E o perdão nos traz cura. O arrependimento pode ser produzido na nossa vida por meio da palavra de Deus, ou seja, qualquer versículo da Bíblia, por meio de um juízo, que é quando alguém peca tanto que só uma intervenção divina, onde a pessoa tenha que encarar as consequências do próprio pecado, pode gerar o arrependimento. Mas mesmo assim, muitos não se arrependem. Ou pode ser também produzido por meio da fé em Jesus, que foi o que aconteceu comigo. Eu recebi, por meio da fé, uma nova mentalidade, uma mudança radical de mente, que chamam de metanoia, em que o poder de Deus vem sobre você quando você está com o seu coração aberto e voltado a receber dele. Então você passa a odiar o pecado. Você simplesmente não consegue mais praticar o que praticava antes. E a partir disso, quando construímos um relacionamento com Jesus, nossa mente vai se renovando constantemente, conforme ele vai nos mostrando o que devemos ou não fazer, e vai nos dando uma visão espiritual sobre todas as coisas. Em Mateus 11, no versículo 20, a Bíblia vai nos dizer: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Com essa fala de Jesus, então, nós podemos aprender que um milagre não necessariamente produz um arrependimento. Por isso que Jesus muitas vezes não vai te dar aquela cura, ou até mesmo aquilo que você tanto quer, porque ele veio te salvar. E ele tá muito mais interessado em curar a tua alma do que te dar coisas terrenas em que você só vai ficar grato por um instante e já vai sair se esquecendo dele depois. Ele precisa primeiro tratar o seu coração. E a minha dica para você é: apenas seja sincera com Deus. Ele já sabe tudo que você sente, pensa e passa. Mas tudo muda quando você toma a iniciativa de falar sobre isso com ele. O ato de conversar com Deus sempre vai te trazer alívio e consolo, porque o Espírito Santo é isso, um consolador, não um acusador que vai sair jogando um monte de coisa na sua cara, como as pessoas geralmente fazem, nem um ignorante que não vai compreender o que você está passando, porque ele te entende, ele passou por todas as dores aqui na Terra para que ele pudesse também te entender. Jesus preferiu defender uma mulher adúltera e foi pegada em flagrante e salvar ela na frente de todo o sinédrio, ao invés de defender o povo religioso hipócrita que foi lá acusar ela. E muita gente prega essa parte sem pregar a segunda parte, que é a parte em que Jesus diz a ela: vá e não peques mais. Jesus sempre vai te chamar primeiramente ao arrependimento. Você precisa estar com as suas intenções alinhadas com as dele, para que você não venha receber um milagre e ficar sem a sua salvação.
A sua alma custou caro para Deus, custou o preço de sangue, e Ele contempla todas as suas dores, dificuldades e lutas. Deus é muito paciente e Ele tarda a sua volta. Ele sabe que muitos ainda precisam se arrepender, e a vontade dele é que todos sejam salvos. Ele está aguardando com paciência o seu arrependimento. Não escolha mais ser omisso com aquilo que você sabe que está errado e precisa de mudança. E caso você se encontre sem forças para lutar contra isso, você deve pedir a Ele, porque a vontade dele é te ajudar. Além de consolador, ele também é chamado de ajudador. Não tem nada que o inferno possa fazer contra um coração arrependido. Até mesmo a pessoa que crê em Jesus, mais pecadora, mais horrível do planeta Terra, no momento em que ela se ajoelha em oração e pede misericórdia, ela recebe, e o poder de Deus dissipa com todo o mal que está agindo na vida dela. Jesus já pagou pela maldição da lei, pelas nossas enfermidades e venceu a morte. O arrependimento tira todo o peso que você sente e também tira a legalidade que as forças malignas têm para continuar atuando na sua vida. E o mais importante de tudo, te leva a uma comunhão verdadeira com Deus. E foi para isso que nós fomos criados, para nos relacionarmos com o nosso Criador. Precisamos voltar ao jardim e para isso precisamos nos arrepender de não estar queimando por amor dele, de não ter todas as nossas afeições voltadas a Jesus, de não amar ele com todo o nosso coração, alma e entendimento, porque ele é digno. Nos arrepender de vivermos conformados com o pecado na nossa vida, quando temos tudo à nossa disposição para vencê-lo, de nos preocuparmos mais com as coisas terrenas do que com a presença dele, de buscar apenas as bênçãos e não o dono delas, nos arrependermos de não estar pregando para as pessoas à nossa volta, nem nos preocupando com a salvação delas, de não estarmos ansiando pela vinda dele mais do que qualquer outra coisa na terra. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que você aceite o perdão que Jesus tem para você, que você aceite o amor dele e que você aceite ele curando as suas feridas. Apenas arrependa-se primeiro e você vai encontrar tudo o que você busca nele. Nada vai te impedir de viver na luz se você se arrepender. Te vejo no próximo vídeo.